Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou apresentar o backtest do Horus com o stop móvel, a pedido da galera lá do grupo do Telegram. Vou explicar o funcionamento do stop móvel e no final do vídeo eu já vou fazer a configuração, já mostrando em detalhes todos os parâmetros, para quem quiser rodar com as mesmas configurações poder configurar igual no seu robô. Aqui o resultado do backtest. Teve um retorno líquido em 6 meses de 3.726, com capital inicial de R$1.000, a curva do crescimento, 47% de acerto nos trades, fez 278 operações, com fator de lucro de 1,61. Vou dar uma passada rápida aqui nos parâmetros para a gente entender um pouco como que é o funcionamento do robô e depois mostrar explicando nas operações. Opera com um mini contrato, entrada limite com spread de meio ponto, executar mercado se não executar a ordem em 15 segundos, o stop fixo de perda de 7 pontos e sem stop fixo de ganho, com ganho livre, e o stop móvel de ganho ativado com o início da ativação em 4 pontos e a distância para a saída da operação de 7 pontos. Sem critérios de saída diário, então você não vai definir um valor financeiro, mas o robô para com apenas uma operação se essa operação for negativa. Sem restrições de horários também, apenas day trade marcado para 16h50. Então na prática o que acontece? No dia que o robô faz as operações com ganho, mesmo que as saídas pequenas, mas saídas com ganho, ele continua fazendo novas operações, igual que teve 35, R$5, 85, quando teve a primeira negativa de meio ponto já parou de operar. Então nesse dia ficou com esse saldo todo positivo. No dia 28, por exemplo, fez a primeira operação pegando 10 pontos, a segunda operação pegando 14 pontos, a terceira operação pegando 16 pontos. Então fez 3 operações com ganho, um ganho bem expressivo. Depois do primeiro loss do dia, já para de operar. Então fica com o saldo todo positivo. Aqui no dia 17/6, teve a primeira operação com ganho de 12 pontos, a segunda com ganho de 7 pontos, a terceira com ganho de 2 pontos, a quarta com ganho de 1,5 ponto e a quinta operação do dia, depois dessa sequência toda só de ganhos, fez mais uma operação pegando 30 pontos. Como não tem o objetivo de ganho definido, então esse ganho vai depender da movimentação do ativo no dia, podendo chegar a 30 ou até mesmo mais pontos. E o risco fica fixo em 7 pontos e muitas vezes não vai nem chegar a pegar esses 7 pontos no loss. Vamos supor que o robô tenha dado uma entrada aqui nesse candle, posicionando na venda. Na hora que o robô dá a entrada, 7 pontos acima é posicionado um stop de loss. Se o preço chegar a ficar 4 pontos positivo, vai acionar aqui o nosso stop móvel de ganho, que tem o início da ativação em 4 pontos. A partir desse momento, o stop vai sempre se movimentar junto com o preço com uma distância de 7 pontos. Então, no momento que o preço estivesse numa posição positiva da nossa entrada, de 5 pontos, por exemplo, o nosso stop já estaria posicionado 7 pontos acima. Quer dizer, o nosso loss da operação já ficaria a 2 pontos da entrada. Então, se a partir desse momento o preço voltasse, nós seríamos estopados com 2 pontos. Como o preço continuou avançando, aqui, por exemplo, já estaria com 13 pontos positivos da nossa entrada. Aí o ativo chegou a voltar 4 pontos. Então não acionaria o nosso stop de loss e o robô continuaria posicionado. Aí aqui nesse candle, já com uma pontuação de 30 pontos positivo, quando o ativo voltou 7 pontos, ativou o nosso stop loss aqui embaixo, já no final do movimento. Esse é um cenário que o robô pegou uma tendência grande. Agora, no cenário que reduz o nosso stop loss, vamos supor que nesse candle o robô tenha dado sinal de entrada de venda.
Então, nessa região, o robô tem dado o sinal de entrada de venda. Quando a operação ficou positiva em aqui 7 pontos, já aciona o nosso stop móvel e vem andando junto com o preço nessa distância de 7 pontos. Então, quando a gente fosse estopado nesse movimento aqui de volta, já seria estopado no 0 a 0. Então, o stop móvel ajuda a proteger o ganho para pegar uma tendência, um deslocamento maior do preço, e ao mesmo tempo ajuda a impedir essa perda. Quando a operação fica positiva, a gente não vai perder o loss todo. Se não tivesse o stop móvel nessa situação, o nosso stop loss continuaria aqui posicionado 7 pontos acima, e mesmo ficando positivos em 7 pontos durante a operação, nós teríamos o stop loss máximo. Agora eu vou mostrar a criação e a configuração do robô. Aqui na sua tela inicial, na aba Robôs, clica em Criar Robô, seleciona a estratégia Horus, modo real, nome do robô, Horus Stop Móvel, capital inicial R$1.000, corretora XP. Perfil de operações padrão, quantidade por ordem, um contrato comprado ou vendido, entrada a limite com spread de meio ponto, tempo de execução. Tempo de execução nós vamos mudar para 15 segundos. Se não executar dentro desses 15 segundos, a ação que o robô deve fazer é executar mercado. Então tem que alterar aqui também. Então, recapitulando, padrão, um contrato por ordem, comprado e vendido, entrada limite, spread de meio ponto, 15 segundos para execução e executar mercado. Os critérios de saída, sem reversão habilitada, sem dobrar posições, stop fixo de perda de 7 pontos, o stop fixo de ganho nós vamos desativar, o stop móvel nós vamos ativar, início da ativação de 4 pontos, distância de 7 pontos. Sem realização parcial, os critérios de saída. Como o robô vai parar com um trade negativo, então nós não precisamos de colocar valor. O máximo negativo que ele vai ter é um stop loss cheio, então no máximo R$70. Pode acontecer de pegar um spread e sair com 80, mas não passa disso. E aqui, parar após X trades no dia. Um trade apenas negativo. Se ele fizer um trade negativo, ele não opera mais. E se fizer um trade positivo, se o dia estiver bom para a estratégia, ele continua operando. Sem horário inicial para abrir posições e sem horário final para abrir posições. Então é um robô para poder operar o dia todo. Apenas day trade com horário de encerramento às 16h50. Vou passar novamente devagar para quem estiver fazendo a configuração, acompanhando o vídeo, poder confirmar que todos os parâmetros estão iguais. Modo operacional padrão, quantidade de contratos, entrada a limite, spread de meio ponto, 15 segundos, executar mercado. Critérios de saída, somente marca as opções o stop fixo de perda, com 7 pontos, e o stop móvel, com ativação em 4 pontos e distância de 7. Critérios de saída, somente marca a opção parar após X trades no dia, número de trades 1 e apenas negativo, sem restrições de horário e módulo day trade de 16h50. Só clicar aqui em iniciar que o robô já vai estar executando. Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui. Se você gostou do conteúdo apresentado, não se esqueça de deixar o seu like, é muito importante para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para você ser notificado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. Muito obrigado e prosperidade a todos.